parlamentares e o subprocurador-geral do Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União, que é o Lucas Furtado, pedem que sejam investigadas suspeitas de um suposto orçamento paralelo que o governo estaria usando para atender aliados em troca de apoio lá no Congresso. Foram 3 pedidos de investigação, 2 para o TCU, que é o Tribunal de Contas da União, e 1 para o Ministério Público Federal. Os pedidos de investigação foram feitos a partir de reportagens do jornal Estado de São Paulo. De acordo com as matérias, o presidente Jair Bolsonaro criou orçamento secreto em troca de apoio no Congresso. Segundo a reportagem, um conjunto de 101 ofícios enviados por deputados e senadores ao Ministério do Desenvolvimento Regional, comandado por Rogério Marinho, criou um orçamento paralelo de 3 bilhões de reais. O pedido dos parlamentares não está disponível para acesso público. Esses recursos foram usados em boa parte para a compra de tratores e equipamentos agrícolas por preços superfaturados e também para obras em que o TCU apontou suspeitas de irregularidades e não deveriam mais estar recebendo verbas públicas. A TV Globo teve acesso a ofícios em que parlamentares aliados ao Palácio do Planalto fizeram pedidos ao Ministério. Esses recursos ficam acima do que eles teriam direito apenas com as chamadas emendas individuais, em que destinam verbas do orçamento para redutos eleitorais deles. Nos pedidos, os parlamentares também dizem que já tinham autorização para serem atendidos. Em um documento para o diretor-presidente da Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o ex-presidente do Senado, Davi Alcolumbre, do Democratas, indicou um total de 71 milhões de reais para máquinas e obras. Mais da metade desses recursos é para o estado do Amapá. No ofício do deputado Cláudio Cajado, do PP, também para a Codevasf, o parlamentar pede especial atenção para viabilizar a transferência referente à cota dele, autorizada pela Secretaria de Governo da Presidência, no valor de 12 milhões de reais. O deputado Charles Fernandes, do PSD, faz uma retificação para indicar, além do município de Sebastião Laranjeiras, associações que vão se beneficiar com a cota dele extra-orçamentária no valor de R$ 1.200.000. O pedido do deputado Vicentinho Júnior, do PL e vice-líder do Bloco de Centro da Câmara, diz que o recurso é fruto de uma transferência de execução descentralizada do Ministério do Desenvolvimento Regional e que ele está sendo contemplado com R$ 600.290. Esses pedidos todos foram feitos no fim do ano passado, antes da escolha dos presidentes da Câmara e do Senado, postos-chave para a tramitação de projetos de interesse do governo no Congresso. O diretor da Instituição Fiscal Independente, Felipe Salto, diz que é fundamental mais transparência e que a aplicação desse dinheiro tenha regras claras. Por que isso preocupa? Porque isso pode revelar um critério um pouco nebuloso na escolha dessas priorizações, quando o orçamento tem que ser algo impessoal, tem que haver um tratamento homogêneo entre os parlamentares. O governo vai precisar ser mais transparente para mostrar quais os critérios ele está utilizando nessa priorização de emendas, para que não se possa estabelecer um quadro de desconfiança ou de que se estaria adotando um critério de político, digamos assim, político partidário, de apoio ou não apoio para liberar determinados recursos. O subprocurador-geral da República, junto ao TCU, Lucas Furtado, pediu que o tribunal investigue a situação, a fim de que sejam apurados os atos do Poder Executivo que, porventura, venham contrariando as regras isonômicas previstas para a aprovação e liberação de emendas parlamentares individuais, favorecendo determinados parlamentares em retribuição a apoio aos projetos do governo. Diz também que os fatos noticiados podem caracterizar eventual crime de responsabilidade por atentar contra a lei orçamentária, nos termos do artigo 85, inciso 6º da Constituição Federal. Ademais, a ausência de transparência impede o adequado exercício do controle externo e do controle social. Parlamentares da bancada do PSOL pediram que o Ministério Público Federal também investigue a denúncia.
Em nota, o Ministério do Desenvolvimento Regional disse que o Congresso tem a prerrogativa de indicar recursos da chamada emenda de relator geral do orçamento. Sobre o possível superfaturamento, o Ministério disse que a planilha de valores dos equipamentos foi elaborada com base em pesquisas de preços realizadas em 2019 e é apenas uma referência para a apresentação de propostas e não considera as especificações de que podem alterar o custo final. O senador Davi Alcolumbre disse em nota que um senador da República, desde o instante em que é eleito, precisa e deve trabalhar todos os dias para levar benefícios para o seu estado. Esta é uma obrigação imposta através da legitimidade do voto popular. E reforça que vai seguir trabalhando e utilizando o mandato em benefício do povo do Amapá. Por telefone, o deputado Cláudio Cajado disse que não existe orçamento secreto. Ele é público em todas as suas demandas, despesas e execuções orçamentárias e que não existe superfaturamento vinculado às emendas. O deputado Charles Fernandes afirmou que nunca ouviu falar em orçamento paralelo, que isso é má-fé. Segundo ele, a Codevasf atua de forma transparente. O deputado Vicentinho Júnior disse que desconhece a existência de um orçamento secreto criado pelo governo federal e ressalta que, independente da gestão no Palácio do Planalto, desde o primeiro dia do mandato, ele trabalha para viabilizar recursos que atendam os municípios do Tocantins.